Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV também, no rádio, graças a Deus, pela oportunidade que Deus tem nos dado, de estar aqui mais uma vez, começando aí esse programa. E assim, nós estamos aqui no segundo trimestre de 2025 e hoje é a última lição desse trimestre, A próxima já é no terceiro trimestre, Então hoje é a lição de número 13, Nós estamos estudando aqui esse trimestre, o nosso tema é o Verbo se fez carne, E o subtema, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, aí hoje é a última lição, que vamos falar aqui. É lição de número 13, 29 de junho de 2025. E o assunto da lição de hoje, renovação da esperança, Então, aquela coisa, viemos estudando aí sobre Jesus, sobre a sua prisão, cruz, Crucificação e sepultamento e ressurreição de Jesus, E nessa ressurreição trouxe essa renovação de esperança, Ou da esperança. Essa confirmação, essa certeza, É o que nós vamos estudar hoje, que todo crente, ele se apoia, ele tem a esperança, exatamente essa confiança, essa certeza, essa fé bem apoiada, ou vamos dizer assim, bem firme, Na ressurreição de Cristo, que é uma prova viva de que Jesus morreu, como nós sabemos que todos vamos morrer, mas tem essa esperança da ressurreição, Porque já aconteceu com Jesus, que é a primícia da ressurreição, Então com nós vai acontecer também. Então nós estamos bem firmes nisso aí, Então o texto áureo da nossa lição de hoje, E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Então aqui a verdade prática. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Então esse ápice é o ponto final, concluindo um resgate, concluindo uma missão de resgate. Então, o apóstolo Paulo até fala aos romanos que, assim como o pecado, pelo homem o pecado entrou no mundo e corrompeu toda a humanidade, da mesma forma, pela obediência de um homem, foi resgatado também a humanidade. Então, aí fica dois senhores, na terra, que é exatamente aquele que não quer obedecer a Jesus, ele fica com o Senhor desse mundo, E quem obedecer Jesus, fica com o Senhor do céu. Então, a coisa mais certa é isso aí. Já estamos todos corrompidos, mas Jesus, ele fez esse favor para nós, resgatando a oportunidade aí abrindo uma porta para ressurreição e demonstrando isso com a própria vida dele, que é isso que faz a gente confiar mais, E eu sempre digo isso, acredito que até na lição passada a gente falou, que as pessoas antes de Jesus acreditavam nisso,
que vinha um resgatador, né? Vinha um redentor, vinha um para salvar, era uma promessa de Deus feita lá a Adão mesmo, e veio essa promessa se repetindo de lá para cá. E as pessoas, muitos se salvaram, acreditaram, como tem aí o Hebreus 11, né, que fala dos heróis da fé, que acreditaram sem ver a promessa. E nós, depois Jesus veio, né, e cumpriu tudo isso aí, e morreu e ressuscitou dos mortos, né? E aconteceu tudo isso, está escrito com provas, né, de que isso aconteceu. E o que falta para nós acreditar nisso aí? Então isso aí é uma certeza, né, de que nós vamos entrar aí numa vida eterna, ou seja, numa eternidade, melhor dizendo assim, todas as pessoas, e precisamos entrar nessa eternidade salvo, acreditando nessa promessa que assim você vai ter vida eterna com Deus, né? De se apresentar a Deus depois da morte, todos vão se apresentar. Pode ficar certo, né? O Jesus mesmo, ele disse, chegará o dia em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então é todos. Vai ouvir a voz. Vai chegar o dia, né, em que todos vão ouvir. E nós aqui acreditamos que os salvos vai ressuscitar primeiro, né? É no arrebatamento da igreja. Mas os outros depois vão ouvir também. Quer dizer, dessa primeira vez, e nós acreditamos, né, da Assembleia de Deus, que só os salvos vão ouvir a voz do Senhor. Levanta, Ramalho, Marisneide, Márcio Cleito, Eliane. Estou aqui apresentando a equipe aqui, né? Então, levantam ou vêm. Eu não sei como é que vai ser a chamada, né? Mas vai ser assim, né? Então, todos vão ouvir os salvos. Depois, os outros vão ouvir também para o juízo final. Então, entenda isso, que é assim que nós precisamos acreditar e persistir nessa crença, né? Eu passo para você aí. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Estamos aqui finalizando mais um trimestre, estamos na última lição de número 13 desse segundo trimestre de 2025. E foi muito bom, está sendo muito bom compartilhar a palavra de Deus para todos aqueles que têm essa oportunidade de ouvir, essa oportunidade de assistir e a oportunidade de crer nestas palavras de Jesus que são fiel e verdadeira. E o Verbo se fez carne. Jesus se fez humano para resgatar nossa dignidade espiritual, para resgatar e reconciliar a humanidade com Deus. Esse foi o tema e este é o tema que está sendo estudado. Ainda estamos na última lição. Só vamos revisar aqui o conteúdo, que eu acredito que esse telespectador, esse ouvinte, teve a oportunidade de ouvir ou assistir outras lições, mas nós estudamos na lição de número 1 o Verbo que se tornou carne, Jesus que se tornou humano, no caso. Nós estudamos sobre o novo nascimento, nós estudamos sobre a verdadeira adoração, estudamos sobre Jesus, o pão da vida, nós estudamos sobre Jesus, a verdade que liberta. Cada um desses temas foram lições estudadas semanalmente. Nós estudamos sobre o bom pastor e suas ovelhas, que é Jesus. Estudamos sobre Jesus como ressurreição e vida. Estudamos sobre a lição de humildade que Jesus deu aos discípulos, sobre o caminho, a verdade e vida, que é Ele próprio, de acordo com João 14:6. Estudamos sobre a promessa do Espírito Santo. Estudamos sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos, para que Deus
não tirasse-os do mundo, mas livrasse eles e guardasse eles dos males, dos perigos que há nesse mundo. Na lição de número 12, a lição passada, nós estudamos sobre do julgamento à ressurreição, dessa caminhada de Jesus do Gólgota até a sua ressurreição, e hoje a renovação da esperança, a lição de número 13, a última lição desse trimestre. E é uma lição muito importante, que foi a partir da ressurreição que foi realmente renovada a esperança, primeiro dos discípulos, porque eles vivenciaram essa crise nas suas emoções, eles estavam arrasados. Desde o capítulo 14 de João, Jesus consola os discípulos, Jesus prepara o coração deles, mas para a morte, para essa separação, não existe palavra que dê jeito. Eles estavam sim desconsolados, eles estavam sim arrasados, pois eles apostaram, entregaram as vidas dele, pararam na vida material para seguir a Jesus, quando Jesus chamou eles para aprender com ele, porque Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eles aceitaram o convite de Jesus, seguiram aí nessa jornada com Jesus durante o ministério de Cristo, que levou em média aí 3 anos e meio, e agora eles estavam só. Foi muito fácil eles acreditarem naquela realidade de que Jesus realmente havia morrido. Não era o que eles esperavam, não era o que eles estavam preparados para lidar naquele momento, mas era a realidade. Eles tiveram que acreditar que aquela era a realidade. Foi mais fácil eles acreditar nesse momento de separação, que era visível, do que na própria ressurreição. Que no próprio Evangelho, nesse capítulo que nós vamos estudar, no capítulo 20, versículo 30, versículo 31, vai falar exatamente da dificuldade que os discípulos tinham em acreditar, porque estava nas Escrituras, mas é como se a aplicação das Escrituras fosse a parte mais difícil para nós. Nós sabemos que a nossa salvação depende de nós crermos e obedecermos, e tem momentos que a gente prefere tomar as nossas próprias decisões do que ir para a palavra e fazer o que a palavra nos ensina. E essa lição de hoje ela é muito rica, pois quando Jesus aparece já ressuscitado, que era uma perspectiva muito longe da realidade deles, né? E Jesus saúda aqueles discípulos, dizendo: a paz seja convosco. Eles estavam reunidos e entre eles com certeza encheram o coração de alegria, porque a presença de Deus gera essa alegria inexplicável. Aí a fé deles, a esperança deles foram renovadas. Eles estavam tristes mesmo, assim, desesperançoso mesmo, né? Sim. E aí, com a aparência dele, voltou a esperança, exatamente a confiança, a certeza, já veio mais a fé, reanimou tudo, né? Porque, na verdade, ele estava dizendo, não quer dizer que tudo que ele falou, tudo que aconteceu, foi tudo caiu por terra, foi tudo acabou em em vão. nada, deu em nada. E Aí foi ver que não, tudo que ele falou era realidade, está se cumprindo, né? Porque o homem prefere crer naquilo que ele entende, né? Que ele compreende como humano. E na questão, quando nós falamos de Deus, do reino do céu, não é humano. Então, não é para você compreender, ter explicação, e você acreditar. Acreditar mesmo. Então, embora a pessoa saiba que Jesus ressuscitou, ainda fica difícil, porque é uma coisa inexplicável. E aí, você vê que Tomé... Não, mas não pode. Como é que... E o pessoal dizia, mas eu vi ele, conversei. Pois é, mas eu não acredito, não. Só se eu pegar. Quer dizer, é um negócio muito assim. Aí, quando Jesus vem, já é também um mistério. Quando Jesus falou para ele, Tomé, vem aqui, quando ele se apresentou, que vai falar aí, né? Vem aqui, toca em mim, seja crente e não incrédulo. Quando ele disse isso, já entra o Espírito Santo nessa história aí. Que Tomé, ele não veio
atrás de entender, não. Ele já veio, pode ver a palavra dele aí, vai ser falada aqui. Ele disse, meu Deus meu, Senhor meu Senhor e Deus meu e meu. Deus meu. Senhor e Deus. Ele não veio mais com historinha de, não acredito, como é que é mesmo. Ele já veio crente, quando Jesus disse para ele, seja crente e não incrédulo. Aí ele já veio dizendo essas palavras, e Jesus disse, tu tá crendo porque tu tá me vendo, mas é bem-aventurado aquele que não vê e crê. Então não é para mim ver Jesus, tirar prova, colocar Jesus em prova, para mim acreditar. Eu preciso crer assim, voluntariamente mesmo. Né? Então, para que seja mais aprovado, né? Assim? Jesus quer que nós sejamos diferentes de Tomé, que o homem, durante a sua história de vida, o que fica registrado na mente das pessoas é o que ele construiu, é o que ele falou, o que ele fez. E Tomé, sempre que nós ouvimos sobre Tomé, vem em seguida a palavra incredulidade. Ele foi incrédulo, porque ele declarou de algo que os seus colegas estavam testificando, testemunhando, e ele desafia ali aquela fala de quem experimentou a presença de Jesus. Na verdade, ele, tipo uma afronta mesmo, ele diz, eu não creio que seja verdade. Então, nós não podemos ser incrédulos ao ponto de achar que todo mundo que fala desse Jesus, que todo mundo que prega sobre essa bondade de Jesus está errado e que só nós estamos certos. Porque tem pessoas que são tipo Tomé mesmo, incrédula, não acredita que Jesus salva, não acredita que Jesus cura, não acredita que Jesus vai voltar para buscar a igreja. E aí é o tipo de coisa mais quase que impossível de acontecer um milagre na vida dessa pessoa, porque a incredulidade bloqueia mesmo. Agora teve uma coisa importante, até nós estudamos aí numa lição a respeito da pergunta de Tomé, ou a interrogação, ou de alguma forma questionou, né? Tanto nesse assunto aí, mas lá quando Jesus disse, vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho, né? Aí Tomé diz, nós não sabemos para onde o Senhor vai, muito menos sabemos para onde é o caminho. Aí disse, eu sou o caminho. Aí ele provocou Jesus a ensinar nós. Essa palavra de Jesus veio por causa do questionamento dele. O questionamento não, é dizer, não estou sabendo de nada não. Procura ensinar nós aí, porque não estou sabendo não. Quer dizer, isso foi bom, ele ter dito isso. Quer dizer, aqui também essa passagem existe, porque Tomé não acreditou. Então, é bom que tenha esses questionamentos para que venha os ensinamentos, venha a explicação. Né? Que Jesus não é que tem a explicação, mas Jesus disse um dos melhores versículos da Bíblia ali, principalmente do Novo Testamento ali, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um dos melhores versículos que explica tudo. Não, eu sou o caminho, vocês têm que andar conforme eu disser, ou eu estou andando, ou eu andei, né? E eu não minto, o que eu disser tudo é verdade. E eu sou a vida. Não tem como alguém achar a vida se não for comigo. Então foi uma coisa muito importante. E aí, da mesma forma, o Tomé, ele disse uma palavra aí que, poxa, bem-aventurado tu tá crendo porque tu tá me vendo. Agora, bem-aventurado aquele que não viu e creu. É o que não é o caso nosso. Que a gente não tá vendo com os olhos espirituais, mas estamos acreditando. Então, isso, ele provocava Jesus a explicar melhor. A Bíblia responde aos Tomés também, né? Sim. Então, onde houver incredulidade, tem resposta. Se você quiser saber sobre Jesus, a Bíblia lhe responde sobre suas dúvidas. Teve ali onde foi questionado também Jesus, e parece que foi até o Tomé mesmo que questionou. Quando falaram de Lázaro que estava doente, ele diz, não vou lá, nós vamos lá.
Ele disse, tu vai voltar para a Judéia, parece que é Judéia, né? Que aonde queriam te matar lá. E o que Jesus disse? O dia tem 12 horas de luz. Quem anda na luz desse mundo tem 12 horas de luz. Né? E não, por isso não tropeça. Mas se andar de noite, tropeça. Porque nele não há luz. Ou seja, quem anda comigo não erra. Não tem como eu errar. Eu sou a luz. Luz o que é? Eu entendo tudo, eu sei tudo. Só quem sabe é eu, vamos dizer assim, né? Então, não tem como Jesus errar. É isso que ele disse. Eu vou para lá porque eu sei o que eu estou fazendo, rapaz. Tu vem me aconselhar? Eu como Deus, né? Então, vocês só vê a luz desse mundo. Eu sou a luz, né? Ele disse várias vezes, né, que era a luz, né? Então, esses questionamentos, essas maneiras de falar e questionar Jesus foi bom para isso, para ele ter essa explicação, né? Então, quem é que vai explicar aqui como esse texto aqui, o texto áureo, né? Que ele se apresentou no lugar fechado, às portas. Né? E nessa hora, Tomé estava lá, né? Aí Tomé ficou logo, mas não tem nem como questionar mais. Ele já veio logo correndo pro lado dele dizendo, Senhor meu e Deus meu. Porque ele se apresentou, não abriu porta, não abriu nada, ele se apresentou lá dentro. Né? Então é um mistério. Como é que é isso aí? Não dá de entender. Humanamente. Mas acreditamos. Da mesma forma, como é que eu vou morrer e depois eu vou ter um corpo? Vou ter uma vida eterna. Como é que eu vou explicar isso? Não tem como explicar, mas eu preciso crer nisso aí. E você vê que as pessoas, assim, no sentido normal, até pelo natural, eles falam isso, acaba acreditando de uma forma vaga, sem se interessar de como ser participante disso e procurar saber como é que é isso aí para você ser participante disso aí, mas sempre eu digo, né, que as pessoas morrem e os outros dizem, ó, tá lá no céu uma hora dessa, sem ter servido a Deus coisa nenhuma, mas eles acabam tendo essa crença de que tem uma vida após essa aqui. Então, o que é ser um crente em Jesus Cristo? Você viver o Evangelho, ser cristão. É você se preocupar exatamente com essa passagem. Que as pessoas dizem, mas de uma maneira vaga. Acho que todo mundo vai para lá, para um lugar bom. Não existe isso. Então, tem que ver o que Deus fala sobre isso, na sua palavra, para me aprender e saber fazer, obedecer de tal maneira que eu seja participante dessa primeira ressurreição, né? Que é exatamente a ressurreição da igreja, né? Então é isso aí, vamos prosseguir. Vamos aí, para a leitura bíblica em classe, está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, versículo 20, versículo 24 até o 31. Versículo 19, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos.
Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa é a razão deste evangelho, para que creiais. Você vê que não precisa, tudo que você diz, Jesus sabe, né? Você vê que ele disse as mesmas palavras que ele disse que não acreditava. Não, só se eu não pegar do lado dele, não veio. Aí ele disse, vem, pega em mim aqui, faz aqui, olha aqui. Ah, pai, disse tudinho. Então aí você vê o controle, né, que Deus tem na nossa. E até o homem está querendo controlar o homem agora, com a inteligência artificial, com todas essas coisas aí, né? Você vai ver que você tem um aparelho na mão, que é como que seja você, né? Aí você mexeu nele, já começa a aparecer aquelas coisas lá, então já estão te controlando. Imagina o próprio Deus, né? Então, essas coisas que nós devemos estar firmes, né? E quando nós acreditamos, quanto mais nós acreditamos no Senhor, menos medo nós temos, né? Menos desesperados nós somos. Que é exatamente desesperado, tá sem esperança, né? Esperança significa sair o desespero, tá com esperança. Desesperado, tá sem esperança. Então, o desespero é a falta de fé, falta de confiança, falta de crença, porque nós não buscamos. Quando nós buscamos, que é o caso que eu disse, quando Jesus apareceu, que Tomé viu, ele já ficou crente. Porque a presença de Deus não tem como, né? Ele já veio, porque na verdade o Espírito já trabalhou nele ali, ele já veio crente, né? Já confessando o Senhor, uma espécie de pedido de perdão, né? Então, Deus, ele tem esse mistério, esse poder de convencer, poder de trabalhar no seu interior e do interior fluir essa luz, esse entendimento, essa compreensão do reino. Você vê que todas as pessoas que viram Jesus em visão, tudo, nos dias de hoje, tem muita gente que vê tudo. Não precisa alguém dizer para ele, olha, é assim, assado, cozido, explicar. Nem Jesus não explica, ele sabe tudo. Porque as coisas de Deus é assim, até um sonho mesmo. Agora mesmo, hoje mesmo nós estamos ouvindo a pessoa que sonhou. Então não precisa você, em sonho, não precisa você estar explicando. Ó, isso aqui é vermelho. Ah, tem um nomezinho ali. Não, você sabe tudo já. Então, no mundo espiritual, quando você entra nesse mundo espiritual, não precisa de explicação, não. E já é espiritual. Não tem como explicar humanamente. Então, espiritualmente, você já sabe. Então, quando todas as pessoas que já foram no céu, no inferno, né, levado em espírito, o apóstolo Paulo foi, está escrito aqui, né? E muita gente vai. Jesus leva lá e mostra as coisas. Não precisa chegar lá e dizer, tá vendo o tamanho? Aquilo ali dá 1,60 m, aquele homem lá. Ele sabe toda a vida da pessoa, toda, sem Jesus dizer uma palavra. Tá assim que vai ser, não vai pensar que no dia do juízo, tá dizendo que vai abrir os livros, tudo é uma maneira de falar. Mas você precisa chegar lá e Jesus disse, abre aí, procura o nome aí do Pedro aí. Precisa disso. Ele já vai saber todinha a condenação dele. Você mesmo sabe, não precisa dizer nada, né? Então, você vê que
o rico da parábola, ele ainda tentou ali porque quis mesmo. Mas ele estava sabendo que estava ferrado. Ele sabia que não tinha direito mais ali. Então é tanto que ele disse para alguém vir pregar para os irmãos dele para não ir para lá, que ali era Juquira, né? Então você vê que é assim que funciona, né? Precisamos dessa convivência com o Senhor, essa aproximação para nós entendermos, sem precisar ninguém dizer. Tem coisa que nós entendemos e não sabe dizer, né? O apóstolo Paulo disse, nem tentou falar como é o céu, ele foi lá. O terceiro céu ele foi. Não sabe se no corpo e o espírito junto ou só em espírito, ele disse, não sabe dizer não, mas foi lá. E ele disse que eu ouviu palavras inefáveis, que não era lícito o homem nem ouvir nem falar. Quer dizer, não dá de dizer, não, vou explicar como é lá, não existe como. Porque é outro mundo, né? O próprio Jesus disse para os discípulos, muitas coisas eu tenho para dizer para vocês, mas vocês não suportariam. Não suporta no sentido de não vai compreender, não adianta eu dizer. Né? Então, o mundo espiritual é assim, né? Quanto mais você busca, mais você compreende. E às vezes não adianta dizer para ninguém. Não vou nem falar isso aqui, não vai entender, não vou falar. Aí você vê que às vezes você fala com um pastor experiente, aí ele fica olhando para ti como que diz assim, coitadinho desse menino. Deus já dá o toque ali para ele, nem fala nada que ele não vai compreender mesmo. Só cuida, igual um meninozinho, tu querer que ele esteja na 8ª série se ele está na primeira. Não existe, não. Ele vai chegar na 8ª um dia, mas por enquanto não adianta. Então é mais ou menos assim o mundo espiritual, né? Quanto mais você convive com o Senhor, mais aprende, né? Mais sabe. Exatamente. E às vezes não pode dizer do que sabe, né? É o caso, vou só falar aqui, o caso de Moisés mesmo. Deus falava com Moisés e tinha muita, mas a gente sabe que era muitas coisas que ele não dizia para ninguém. Arão era a boca dele, que falava para o povo, mas só falava para Arão aquilo que era para dizer para o povo. O que era para ele saber só ficava só entre ele e Deus. Não adiantava dizer, né? O que esse homem não viu nos 40 dias, passou duas quarentenas com Deus lá em cima do monte. Ele viu o próprio Deus, o único homem que viu Deus pelas costas, o único na terra, não existe outro. Então, para você ter uma ideia, né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia do que é que nós estamos falando aqui. Para você acreditar, né? E seguir, né? O Evangelho, né? Não é isso? Então vamos aí os objetivos. Né? Primeiro, analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. Segundo objetivo, reconhecer como a presença de Jesus transforma a tristeza e medo em esperança e alegria. E terceiro objetivo, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Pois é, você vê aqui a ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte, que é exatamente o que eu falei agora há pouco, que Adão foi enganado e matou nós tudinho, né? Jesus venceu o pecado, não obedeceu à morte e resgatou nós da morte. Venceu ela. Jesus venceu ela. Então, assim como a morte venceu um homem e perdemos tudo, Jesus venceu ela e ganhou também todo aquele que chegar a ele. É como que seja esses dois lá, né? Dois senhores na terra. Tanto que Jesus fala que não pode obedecer dois senhores. Então, quando Jesus se apresentou aos discípulos e disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, ele estava dizendo isso, porque na terra sobre homem não tinha não. Porque ele deu para Adão, Adão deu para o diabo. O próprio Satanás disse isso para o próprio Jesus, né?
Ó, tudo isso eu te dou, se tu se prostrar e me adorar. Porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Palavra assim bem clara. A mim foi entregue. Ele não disse que era dele. Eu criei, tudo isso aqui é meu, não. A mim foi entregue. Quem entregou? Adão. Então aquela autoridade que Adão tinha na terra, passou para ele. E Jesus veio e disse, agora eu resgato, eu vou vencer tu como homem. Venceu, então ficou os dois. Os dois nesse sentido, que o reino dele não vai ter, não tem sucesso, não vai progredir, ele vai ser preso. Mas o de Jesus não, vai ser eterno. Aí você vê que esse primeiro tópico é exatamente essa garantia, né, dessa vitória sobre a morte. Depois vem aí essas lutas, porque todos passam, aí as pessoas questionam, ai, como é que a gente é crente e passa por lutar? No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci, eu estou aqui. Eu vim, né, para que tenha vida e vida com abundância. O ladrão vem, se não matar, roubar, destruir, mas não vai para lá não, vem para cá. Então, é mais ou menos isso aqui, né? Então, aí as esperanças e a fé, a confiança, os fundamentos nossos, tem que estar exatamente nessa ressurreição aqui, que é o terceiro tópico, né? Sim, então vamos para a introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. E a palavra-chave é exatamente esperança. É o âmago da nossa lição, é essa esperança. E aqui vai falar na lição, mas já adiantando aí, né? Quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, né? Que nós não devemos ser ignorantes acerca dos que dormem, para que não tenham esperança como os que não têm, né? Fique desesperado como aquele que não tem esperança, né? Então nós temos esperança, né? Nós não estamos fazendo aqui, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios capítulo 9, 1 aos Coríntios capítulo 9, a respeito daqueles que correm para ganhar uma coroa corruptível. Nós, e incerta, corre muitos e um só ganha. Ele diz, mas nós não corremos como incerto, uma coisa incerta. É com certeza que vamos ganhar. Nós não combatemos como dando soco no ar, ou seja, sem produzir nada, não sei o que eu estou produzindo. Não, sabemos com certeza. Então ele diz, eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Oh, glória a Deus, tá? Para que, pregando eu aos outros de alguma forma, eu não venha a ser reprovado. Então ele se entregava assim, assim somos nós. Não adianta você plantar o milho e não roçar o mato. É aquela coisa. Até que às vezes a pessoa quer ser crente, mas um crente relaxado, entendeu? Então ele aceita o evangelho, mas ele não vive o evangelho todo. Aquela coisa do cordeirinho lá, na saída do Egito, ele come só um pedaço e joga o resto fora. Não, comeu o cordeiro todo. É exatamente o evangelho, é tudo. Eu não consigo obedecer tudo não, mas eu quero. Tá entendendo? Então aqui o importante é chegar lá, no sentido de ser a favor. Ah, eu sou um soldado que não consegui muito sucesso na guerra, mas eu estou no meio, eu estou a favor. É isso aí, eu estou lutando. Não é isso, o que Deus quer de você é exatamente você não ser contra Ele, ser a favor dEle em todos os sentidos. O que é ser contra? É você não obedecer, discordar de alguma coisa da Bíblia. Então você é contra Deus. Não adianta que o resto não serve de nada para ti.
Então vai eu plantar o milho e eu cuidar do milho. Vem formiga, vem tudo enquanto é bicho do mato, vem comer, mas eu estou defendendo. Comeu a metade, mas eu estou dentro, lutando para colher o milho. Tá entendendo? Então o que vale para Deus é essa persistência nossa. Concordância com o Evangelho, né? Vamos. Tópico, a aparição de Jesus Cristo. Primeiro subtópico, paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes. Do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas, João capítulo 20, versículo 19. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, João 20, versículo 1, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. João capítulo 20, versículo 19. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. João capítulo 19, versículo 27 e João capítulo 20, versículo 10. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, João capítulo 20, versículo 22, 23 e João capítulo 20, versículo 26, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Essa falta de entender mesmo, é porque é um entendimento ao mesmo tempo com busca, né? Vamos trazer aqui pro roçado de milho, né? É você precisar do milho, você sabe o que precisa, e se você plantar, você vai ter o que precisa, mas você não está vendo ainda. Você tem que ter confiança e lutar para que, né? E depois de você começar a ver isso, você persistir nisso até a colheita, que é exatamente até o fim. Fica muito difícil para o homem buscar Deus, por causa disso, ele necessita dessa crença, dessa fé. Que quando a gente se fala em fé, eu sempre digo que primeiro você acredita numa esperança. Você acredita numa espera que está vindo, né? Que juntando esses dois se chama fé. Então a crença é no sentido de você agir. Uma ação tua em cima daquilo lá que você está esperando. É como eu quero a casa, mas eu tenho que começar a casa, então eu estou tendo esperança. E eu estou tendo a fé, porque eu comecei mesmo. Então a fé é o ápice, vamos dizer assim, é o final, é a conclusão da coisa. Quando junta essa crença ao ponto de eu esperar, ao ponto de eu agir. Aí se chama fé. Que aí está produzindo. Aí começou a produzir mesmo. Então, o que é difícil, que as pessoas aqui, poxa, agora acabou tudo. É tanto que eles foram pescar de novo. Rapaz, o que não fazer agora? Ficaram rodados, como diz o ditado aí, sem saber o que fazer mais. Meu Deus, agora os judeus tudo com raiva de nós não pode nem ir para a sinagoga, não vão prender nós e não fazer o que da vida agora. Quer dizer, mesmo Jesus tendo dito, prometeu tudo, mas mesmo assim eles ficaram. Mas quando Jesus apareceu,
Para eles comer, voltou a... Não, o negócio é certo, né? O negócio é verdadeiro. Aí voltou o ânimo deles de novo. E principalmente foi dado a eles o Espírito Santo, né? Soprou sobre eles. Depois dos 40 dias que Jesus subiu, eles já estavam já mais fortezinho na fé, ali mais apoiado nessa esperança. E aí veio o batismo com o Espírito Santo, que é o dia de Pentecoste, que aí o Espírito já habitou neles ali de forma mais, né? Porque é um revestimento. Aí a partir dali, pronto, aí os homens criaram coragem mesmo, assim, de maneira que não tiveram mais medo, não, né? Então é isso que o crente tem que buscar, né? Essa confiança no Senhor. E quanto mais você busca isso aí, mais você perde as esperanças daqui. Aquela coisa de você não investir muito, assim, investir no sentido de perder tempo, de exagero, de confiança nas coisas naturais, né? Não que você vá parar, não pode parar, mas você passa a troca o que é natural pelo espiritual. Você desvaloriza o que é natural e valoriza o espiritual, que isso se chama fé e nunca perde, né? Eu até tenho um amigo meu aí, um irmão em Cristo, que ele disse isso uma vez para mim, eu nunca esqueci. Ele disse: a coisa mais difícil para um ser humano, ele aprender a trocar as coisas material pelo espiritual. E é verdade. Então, vamos, sabe? Segundo subtópico, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com, primeiro, Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, João, capítulo 20, versículos 11 ao 18. Segundo, seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio, Mateus capítulo 28, versículos 8 ao 10. Terceira aparição de Jesus. Depois foi a vez de Pedro, Lucas capítulo 24, versículo 34, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 5. A quarta aparição, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer, Marcos capítulo 16, versículo 12, Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 32. Jesus também se revelou aos 5 discípulos que, unidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, conforme Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 até o 43, João 20, versículos 9 ao 25, e posteriormente na presença de Tomé, uma outra aparição com Tomé já junto com os demais discípulos, que está lá em João capítulo 20, versículo 26 ao 31, 1 Coríntios 15, 5. A seguir, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, Evangelho de João capítulo 21. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, Mateus 28, 16 até o 20. E essas aparências, ela foi fortalecendo essas 10 aparências que eu, assim, particularmente, né? Eu acredito que teve mais ainda. Sim. Que não está na Bíblia, né? E aí foi fortalecendo. Toda vez que aparecia, ele ensinava os discípulos, foi dando instrução ali e fortalecendo a fé deles ali, né? E com isso eles ficaram fortalecidos mesmo olha, agora é com vocês aí, eu já estou indo. E ele não pode deixar com nós agora, que nós estamos fortes, né? É assim, a fé mesmo, né? Então vamos... Terceiro subtópico. Terceiro subtópico, preciosas lições.
A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 16. Um dia seremos como nosso Senhor. É isso aí, né? Essa é a nossa esperança, né? E certeza, né, que isso vai acontecer e precisamos procurar vencer até o fim, né? Resistir o mal, né? Resistir o pecado, o erro e amar a Deus sobre todas as coisas, né? É isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos aqui no nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Vamos cantar. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Olá pessoal, estamos de volta, vamos para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico, aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Primeiro subtópico, medo deu lugar à esperança.
Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Lucas 24, versículos 13 ao 35. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a esperança e afasta a desesperança. Exatamente. Eles já estavam indo embora, caminho de Emaús. Ah, vocês estão indo para onde? Ah, tu não ouviu falar, não. No que aconteceu, não. Falando pro próprio Jesus. Mataram o Cristo, agora nós tem mal o que fazer, estamos caindo fora. Ficaram assim mesmo desconsolados, como diz. Mas aí, na hora que eles perceberam que era Jesus, eles voltaram na mesma hora para anunciar. A alegria, né? Retornou ali a confiança, né? Até porque foi uma morte precoce, né? Depois de você passar 3 anos e meio, passa tão rápido. Eles não tinham noção que ia ser em prazo tão curto. Eles foram pegos de surpresa, de verdade. Eles não acreditavam nisso. Exatamente. Vem o segundo subtópico. A tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhe trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João capítulo 20, versículo 20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Exatamente, né? Quando eles vieram ali, aí os discípulos já tiveram outro ânimo, né? Esses discípulos do caminho de Emaús chegaram e falaram, né? Porque, na verdade, a Maria Madalena já tinha falado. Né? E eles ainda estavam. Mas quando eles falaram, voltaram, nós já viemos de volta, porque já vimos ele lá, ele desapareceu lá, com certeza ele vai aparecer para nós aqui, né? Então, começaram, por isso que eu digo que isso foi fortalecendo. Toda a aparição dele fortalecia mais os discípulos, da realidade da coisa, né? Porque é uma coisa que é mesmo difícil para você aceitar isso aí, como, né, a gente como humano, e nunca aconteceu, né? Foi a única vez, né? E aí fica difícil para você entender essa situação toda, né? Mas foi fortalecendo de tal maneira que eles foram crendo mesmo, né? Isso mesmo. Terceiro subtópico, esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Jesus, ele fala isso ali em João 15, 11, né? Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, significa que a alegria completa é essa, que vem de dentro, vem do Espírito, né? Da parte de Deus, né? Da parte do Espírito Santo. Então, a alegria completa que não tem final, também que é eterna, né? Porque você está tendo essa alegria de uma eternidade, não é uma alegria porque
está completando ano, ou fez uma casa, uma coisa que ela vai ter um final ali, que aquilo é momentâneo, mas uma alegria que vai se externar para a vida eterna, né? Então, uma alegria completa mesmo. Vindo da parte de Deus, ela também é confortável, de maneira que regozija a alma, refrigera a alma, dá descanso na alma, né? Dá ali essa sensação de rejeição do mal, de sarar, né? De sarar a enfermidade da alma mesmo, né? Então é uma coisa bem espiritual. Por isso que é uma alegria diferente. Como ele diz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, é diferente. A alegria do mundo, a paz do mundo, tudo é diferente do Senhor, né? O terceiro tópico, aparição de Jesus, convicção fortalecida. Primeiro subtópico, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João 20, versículo 25. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Exatamente. Problema resolvido. Exatamente, trouxe ali aquela confiança mesmo. E com esse poder de transformação, né? Que só quem sabe é quem tem mesmo, né? Quem passou por esse processo, no caso nós, passamos por esse processo aí que não tem explicação, de você sentir aquilo que humanamente não dá de sentir, se não for, né? Se não passar por esse processo de uma nova criatura, de renascimento. Então é inexplicável, não dá da gente explicar humanamente que você não vai entender. Eu digo que há uma comparação, que dá de comparar aqui. É como que morre um ente querido, né? E você querer explicar a dor que tu está sentindo, a tristeza que tu está sentindo, a dor na alma, a perda. Aí você querer dividir com outra pessoa, ele não vai entender, por mais que ele se esforce em querer te ajudar e repartir, tomar um pouco dessa dor tua, não tem como. Então é como que seja assim, eu querer passar esse Jesus que está em mim, essa alegria, essa paz, esse entendimento, eu querer jogar dentro de ti, dividir contigo. A não ser que você busque pelos mesmos caminhos. Não tem como eu fazer isso, tá? De mim mesmo eu fazer. Eu posso só tentar te explicar, mas fica difícil de explicar. Se você não sentir, né? Por isso diz, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar. Mas ele te ama também. A única coisa que ele dá de dizer, tem um hino que diz isso, né? Vamos aí. Segundo subtópico, fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com certeza a sua crença em Jesus Cristo como o Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Romanos capítulo 1, versículos 21 ao 23. Exatamente, é essa transformação que a gente está falando, né? De uma nova criatura. Mas, rapaz, essa pessoa foi transformada totalmente, né? Quem está dentro, quem já passou por isso, compreende. Mas crê, mas não entende também, porque cada um tem a sua forma, né? De Deus trabalhar.
Mas você compreende o que ele está sentindo, porque agora quem está fora não sabe não, não tem nem ideia, mas o cara ficou doido agora, né? Então ele não vai compreender porque ele nunca passou por esse processo. É como você querer explicar mesmo exatamente essas perdas. Se tu nunca passou por uma perda, né, de um ente querido, e você querer explicar para os outros a dor que é, não tem como. Então, se a pessoa nunca passou, ele pensa que não existe, né? Então, vamos... Terceiro subtópico, fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, Atos 24, versículo 15, 1 Coríntios 15, 12 ao 14. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério, 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Exatamente. E isso vai acontecer mesmo, né? E nós temos certeza disso, né? Agora, conclusão. Conclusão. Durante este trimestre, exploramos os ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e ao crerdes, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Então, é a fonte de vida espiritual. Então, para você entender esse lado espiritual, você tem que ir à fonte. Chegar lá na fonte, não é assim? Mas é isso aí. Nós aqui encerrando não só essa lição, mas esse trimestre, né? E queremos agradecer você por ter nos acompanhado durante esses 3 meses aí, de essas 13 lições desse trimestre, né? Que falou dessa encarnação de Jesus, né? O Verbo se fez carne, né? E dessa visão do apóstolo João, né? Essa visão que ele teve de Jesus, né? Jesus soube essa visão, né? do apóstolo João, que é o que nós estudamos aqui, né? E esperamos que você tenha aprendido conosco e nós também aqui, né? Que Deus venha abençoar grandemente e até a próxima semana, que já é com tema novo. O terceiro trimestre, a primeira lição do terceiro, né? E que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Até a próxima semana. Se Deus quiser, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe a sua vida, a sua família. No nome de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.